Você sabe o que é poder legislativo? E o que são políticas públicas? Hoje vamos apresentar alguns vídeos falando sobre os temas e também sobre como funciona a aprovação do orçamento no município. O que é o poder legislativo? Em uma democracia, o poder legislativo é aquele que tem a responsabilidade de discutir e aprovar as leis que regem a vida da sociedade. No Brasil, há o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O poder legislativo está presente também nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Em cada estado, há uma Assembleia Legislativa. Nos municípios, a Câmara de Vereadores e no Distrito Federal, a Câmara Distrital. As origens do poder legislativo ou do parlamento se encontram na antiga Inglaterra. Muito antigamente, na Idade Média, os reis reuniam conselhos de nobres e membros do povo para obter apoio às suas decisões. Com o passar do tempo, esses conselhos passaram a deter o poder de tomar decisões, vindo a funcionar como parlamentos. Isso representou uma limitação do poder dos reis ou uma divisão de atribuições. A ideia de que deveria haver divisão de poderes foi sendo progressivamente difundida. No século XVIII, o Barão de Montesquieu analisou com clareza e distinguiu 3 poderes políticos. O poder executivo, responsável pela administração e exercido pelo rei ou regente. O poder legislativo, responsável pela elaboração das leis e composto por representantes dos nobres indicados pelo rei e por representantes eleitos pelo povo. E o poder judiciário, responsável pela aplicação das leis. Esse princípio da separação dos poderes se encontra na base das modernas democracias representativas, como no caso do Brasil. Dentre eles, o que representa mais amplamente a sociedade é o poder legislativo, pois nele estão presentes os diversos partidos políticos em nome dos vários grupos sociais e correntes de opinião existentes no país. Uma verdadeira democracia requer um poder legislativo forte e atuante, que elabore as leis, fiscalize os atos do poder executivo e esteja em permanente diálogo com os cidadãos. O poder legislativo federal brasileiro é bicameral. Conta com a Câmara dos Deputados, composta por 513 parlamentares. O número de deputados por estado e pelo Distrito Federal varia de acordo com a sua população. A outra casa é o Senado Federal, constituído por 81 senadores, 3 por estado e pelo Distrito Federal. Juntas, elas formam o Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados representa as diversas tendências da população brasileira, enquanto o Senado representa as unidades da federação. Cada casa tem a iniciativa de elaboração de leis que devem ser revisadas pela outra. Não pode haver lei no Brasil sem a aprovação do Poder Legislativo. Tanto a Câmara dos Deputados como o Senado se organizam em comissões que estudam e deliberam sobre os diferentes temas de políticas públicas. Há comissões voltadas para a economia, educação, saúde, agricultura, para o desenvolvimento econômico, a justiça, os direitos humanos e assim por diante. É o Congresso Nacional que aprova o orçamento federal, proposto pelo presidente da República, distribuindo os recursos necessários ao andamento das políticas públicas e ações de governo. Além da fundamental atribuição de aprovar as leis, o Poder Legislativo também tem a importante função de fiscalizar os atos do Poder Executivo, do Presidente da República, dos seus ministros e responsáveis pelos diversos órgãos públicos.
Essa fiscalização contempla a regularidade na execução das políticas públicas de acordo com as leis e planos aprovados. O poder legislativo é o espaço da democracia em que os diversos segmentos da sociedade podem se manifestar. Pelos canais de comunicação, pelas audiências públicas, pela Comissão de Legislação Participativa, entre outros meios, a sociedade e cada cidadão tem acesso a todo o trabalho legislativo e dele pode participar, oferecendo sugestões e afirmando posições. Não há democracia sem poder legislativo atuante e independente. A própria história do Brasil demonstra isso claramente. Em todos os períodos em que as liberdades políticas e civis foram reduzidas ou mesmo suprimidas, um dos primeiros atos dos governos ditatoriais foi o fechamento do Congresso Nacional. O poder legislativo é o espaço de representação da diversidade da cidadania de uma sociedade. É nele que se formam os consensos entre posições divergentes sobre as políticas públicas. É nele que você, cidadão brasileiro, pode fazer ouvir seus pontos de vista por meio de seu representante eleito ou até mesmo diretamente. Vamos recapitular? O poder legislativo é o espaço de representação da diversidade de uma sociedade. É no legislativo que são discutidas e aprovadas as leis que regem a vida da sociedade. Além disso, também tem a importante função de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Para saber mais, acesse a Escola Virtual de Cidadania em www.câmara.leg.br/EVC e o nosso canal no YouTube em youtube.com/EVC Câmara dos Deputados. Até a próxima! O que são políticas públicas? No vídeo sobre Estado, vimos que ele é o responsável por organizar e exercer a vontade coletiva, por meio de um governo eleito e por instituições públicas, tais como o Congresso Nacional ou a Câmara de Vereadores da sua cidade. A vontade de cada um, que depois deve se constituir em vontade coletiva, é o resultado do exercício da sua cidadania. Foi isso também que vimos no vídeo sobre cidadania. Mas como esses direitos são recebidos e vividos de forma concreta? Ou seja, como toda a sociedade pode alcançar o seu bem-estar? Esse é justamente o tema deste vídeo: políticas públicas. Vejamos como elas acontecem. A cada eleição, os partidos e os candidatos se apresentam à sociedade com uma série de propostas, reunidas nos programas partidários. Os eleitores votam nos candidatos e nas suas propostas. Ao fazerem isso, deixam claro quais são aquelas que têm as suas preferências. Uma vez eleitos, os governantes desenvolvem as propostas que apresentaram nas eleições e as transformam em um plano de governo. É nesse plano que vão ser definidas as políticas públicas para cada área específica, como saúde, segurança, educação, transporte, meio ambiente. Detalhando um pouquinho mais, vamos supor que os eleitores escolheram um candidato que tem a área de saúde como sua principal plataforma eleitoral. Ele elabora seu plano de governo e as equipes técnicas vão então trabalhar essa prioridade, definindo como será a política pública de saúde, seus principais objetivos e metas. Também são os técnicos do governo que vão viabilizar a execução dessa política pública, fazendo orçamentos, cuidando das contratações necessárias, gerindo contratos. Finalmente, aquela política pública de saúde vai se concretizar na construção de hospitais e postos de saúde, por exemplo. Fica claro, então, que é por meio das políticas públicas que o Estado desenvolve sua atuação. Por isso, podemos dizer que elas são um conjunto de decisões, projetos, objetivos e metas para resolver problemas em áreas específicas e garantir o melhor interesse público. Mas o trabalho não acaba com a execução dos projetos, porque depois de efetivadas, as políticas públicas ainda precisam ser avaliadas, e isso acontece em 2 níveis.
A primeira avaliação é feita pelo próprio governo, verificando se o que foi concebido foi realizado, se tudo aconteceu de acordo com a lei e os procedimentos adequados, se os resultados imaginados foram produzidos. A segunda avaliação é aquela feita pela população. Os governantes têm o dever de mostrar a todos se cumpriram com aquilo que apresentaram como propostas no momento eleitoral. A população vai, então, julgar se os governantes atenderam ou não às expectativas que geraram quando se apresentaram como candidatos. Isso também faz parte do exercício da cidadania. Mas ainda devemos lembrar que os cidadãos não precisam esperar o ciclo eleitoral para exercerem essa cidadania. Hoje, eles são chamados a participar a qualquer tempo, levando suas demandas aos órgãos do Estado, principalmente por meio do Poder Legislativo, que é o órgão de representação máxima do povo e que pode mobilizar diversas instâncias para que as políticas públicas sejam executadas ou alteradas. Vamos recapitular? Políticas públicas são a forma como o governo traduz as necessidades e prioridades que os eleitores escolheram por meio de seus votos em ações práticas. Por isso, é importante que você, cidadão, conheça sobre elas e saiba como participar. Até a próxima! Já vimos que um dos papéis principais da Câmara de Vereadores é fazer leis, mas outra função super importante é analisar e aprovar o orçamento do município. O orçamento define onde será aplicado o dinheiro arrecadado durante todo o ano. Uma cidade é como a nossa casa. Se por um lado entram as receitas, como o salário, a aposentadoria, do outro saem as despesas, como as de supermercado, telefone, água, luz. Eita, é coisa pra caramba! Se todo mês a gente tem que se virar para não deixar as despesas da família ultrapassarem o dinheiro que entra, então no município deve ser a mesma coisa. Tem razão, Samuel. É mais ou menos a mesma coisa. Até porque o dinheiro que entra por impostos e outras fontes deve ser distribuído para atender muitas áreas, como educação, saúde, infraestrutura, e isso tem que ser feito com a mesma responsabilidade e cuidado que nós temos com as nossas próprias contas. E no caso do município, o orçamento é definido ano a ano. Quer ver como funciona? A cada ano, a Prefeitura envia à Câmara de Vereadores o projeto de lei orçamentária, detalhando as despesas e receitas do ano seguinte. Daí, o orçamento passa por 2 etapas nas mãos dos vereadores. E a primeira etapa é a de análise. Nessa etapa, os vereadores avaliam o mérito e a prioridade de cada ação proposta. E para isso, devem contar sempre com a participação da comunidade. A segunda etapa é quando os vereadores apresentam emendas, em que eles podem propor alterações na programação apresentada pelo prefeito. Assim, os vereadores podem retirar, acrescentar ou substituir ações. O orçamento é tão importante que sem ele, as políticas públicas não passam de discurso político. Sem orçamento, nada é colocado em prática. Sendo assim, muito nos interessa acompanhar bem de perto e de olhos bem abertos a aprovação e a execução das receitas e despesas orçamentárias. Afinal de contas, o orçamento é o dinheiro que nós entregamos ao governo para que ele atenda às nossas demandas. Ou seja, fazemos nossa parte pagando impostos e o governo faz a dele, devolvendo políticas públicas de qualidade. E o papel do vereador é fundamental para que não ocorra mau uso do dinheiro público. Por isso é que existem as emendas parlamentares, para garantir recursos para áreas prioritárias. Viu como é importante cuidar do orçamento do município? Só com dinheiro público bem investido é que a população receberá tudo o que tem direito.